Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de um jornalista que foi muito legal de ter falado sobre as finanças do Fluminense. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Não foi no aniversário do jornalista, mas também ele fez um grupo de pessoas que podem identificar o que significa essas dívidas do Fluminense. Dito isso, a gente vai ler o texto que o Netflix disponibilizou. Um texto que é bem legal, porque ele explica justamente cada ponto a ponto. E depois a gente vai dar um veredito para ver se realmente o Mário está fazendo certo ou não. Então vamos nessa. E bom, tá certinho. Jornalista faz análise das receitas / despesas do Flu. Veja a íntegra. Clube tem dívida acima dos 700 milhões. Vamos ver aqui pelo menos. Ele falou que as dívidas... Deixa eu ver aqui. Aqui ele não tem, né? Aqui ele não fala sobre as dívidas, né? Mas aqui ele coloca aqui como dívidas trabalhistas 66 mil. 66 milhões mais 40 milhões dá 100 milhões. 100 milhões mais 200 milhões, 200 milhões. É muita coisa. Muita coisa. Mas é importante, né, a gente tentar entender sobre isso. Eu sempre vejo a questão do Mário para ver se bate ali. Mas vamos ver aqui. Especialista em finanças, o jornalista Rodrigo Capello fez uma análise detalhada da relação de receitas e despesas do Fluminense por intermédio do texto do site GE. Na visão do profissional, o clube faz mais com menos, pois tem dívida superior aos 700 milhões de reais. Cara, eu quero saber de onde que surgiu essa dívida inteira, mas vamos ver. Sabe, eu queria entender. Eu queria que ficasse claro para os torcedores assim, ó, vocês foram enganados por tal e tal pessoa. Mas vamos lá, né? Confira a íntegra da publicação com análise, gráficos e números. E bom, vamos lá nessa. As finanças do Fluminense em 2022. Eficiência no futebol salva o presente, enquanto crescente dívida continua a ameaçar o futuro. Cara, realmente salva muito o presente, ainda mais do que se era pensado. Só que é aquilo, né? Toda hora. O departamento de futebol faz mais com menos. Na comparação entre desempenho esportivo e econômico, mas a boa fase não tem sido suficiente para reduzir os problemas financeiros. Sabe? É aquilo, né? Você tem na questão financeira, você pode tentar amortizar, né? Você deixa justamente o que você tem, o que você teria de dívida no ano naquela. Você tem um pagamento do dividendo, né, das dívidas, e você tem um aumento das dívidas. Hoje o Fluminense ele chega próximo a amortizar, mas ele não amortiza porque o aumento da dívida sempre aumenta. Entende? É aquilo que eu sempre falo o tempo inteiro para vocês. Os problemas do Fluminense, eles andando são ruins. Eles parados também são ruins. Porque eles parados quer dizer que está aumentando. Eles andando quer dizer que está aumentando muito mais. O que o Fluminense precisa é recuar desses problemas. É tirar desses problemas. Agora, para isso acontecer, você precisa ter todo um valor e dinheiro para o clube. E realmente, tenta amortizar, consegue chegar ao limite, mas esse limite faz com que a dívida aumente. Apresentar o futebol competitivo em campo, apesar das limitações econômicas, é o ponto forte da administração de Mário Bittencourt no Fluminense. Pegando aqui os dados, né?
referentes, a gente estava até a entrada do Mário Bittencourt em 14º, e aí entrou o Mário Bittencourt, a gente ficou em 5º, 7º e 4º, ou seja, a gente saiu de sempre estar na parte de baixo da tabela para a entrada no parte de cima da tabela. A gente ficou, nesse caso, em terceiro, tá? A gente ficou em terceiro em 2022. A gente ficou em 5º em 2020, 7º em 2021 e terceiro em 2022. E atualmente a gente está em 4º. Então é interessante a gente falar sobre esse futebol competitivo. Não há muitos motivos para otimismo na leitura das suas finanças. Ainda assim, o time disputa em alto nível há alguns anos. De fato, nada a comentar. O pouco otimismo decorre do tamanho dos problemas financeiros, que não tem reduzido, nem mesmo durante a boa fase esportiva. O clube deve acima dos 700 milhões, tem dificuldade para honrar acordos e é obrigado a vender talentos da base todo ano para fechar a conta. Que é o que a própria Galápagos falou. Nada de diferente, nada de estranho até agora. Tudo que eu falei lá atrás está acontecendo o que ele falou aqui. Como se resolve uma crise financeira como a tricolor? Ou se aumenta muito as receitas, ou se abaixa muito os custos. De um jeito ou de outro, precisa haver sobras na caixa para que as dívidas sejam reduzidas. E este é o ponto que o Fluminense não consegue superar. Vamos determinar aqui sobre o que significa aumentar muito as receitas ou até mesmo diminuir os custos. Aumentar muito as receitas é você aumentar o sócio-torcedor, aumentar a quantidade de sócios-torcedores e aumentar o valor do sócio-torcedor. Está sendo feito isso. Aumentou o valor do sócio-torcedor e, só para nível de observação, estava em 66.400 e foi para 66.451, ou seja, aumentou em 51 sócios-torcedores. Então está aumentando, tá? Então está sendo procurado sim. Então vamos ver se está certo isso. E reduzir os custos? Não. Jogador ruim que não faz o que promete não é reduzir custos, é aumentar os custos. Jogador que realmente fica no Fluminense ser lesionado o tempo inteiro é um custo também grande. Ou seja, ao invés de realmente, fazendo um contrato que você vai se machucar e ficar o tempo inteiro tu não recebe salário, isso não existe. Aí parece que o Fluminense não faz isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe, redes sociais de inscrição TV, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e YouTube Live. YouTube Live todos os dias de segunda a sexta. Eu aviso justamente quando não tem como fazer live, às 21 horas, tá bom? Então, você sabe, né? Às 21 horas, você pode estar junto comigo pra gente conversar mais sobre os temas que estão vigentes. Dito isso, voltamos pro vídeo. As receitas até subiram nos últimos anos, puxado por venda de jogadores e premiações ligados à performance em campo. Porém, o valor ainda é suficiente para dar conta de presente e passado. Sim, isso que eu falei. Em relação aos gastos, o clube não esbanja. A folha salarial do futebol é menor do que a de muitos adversários, por exemplo. Eu acho que deveria dar um exemplo aqui, tá? Só para entender. Mas há pontos problemáticos. O futebol feminino gera um déficit anual de 4 milhões. O Clube Social Esportes Olímpicos outro déficit de 14 milhões. Cara, o futebol feminino, pelas leis da FIFA, tem que manter. E na minha concepção, é isso que eu estou te falando sempre. Quantas vezes eu estou falando para vocês que a gente tem que fazer com que o futebol feminino seja algo rentável. Mas para isso você precisa ter uma boa comissão técnica, ajudar muito o projeto do Alfa Manturi para depois isso aqui se transformar em algo positivo.
E o Esporte Olímpico, o Clube Social Esportes Olímpicos, não sei o que fazer. Tá? Não sei o que fazer. Na medida que o Fluminense não encaixa a fórmula ideal, com receitas muito mais altas ou custos muito mais baixos, o que dá para fazer é empurrar o problema pela via da renegociação e da paciência. O Mário Bittencourt, ele conseguindo a CND, faz com que ele possa renegociar. Entendeu? E aí realmente melhora a situação. A dívida tricolor vem sendo repactuada por meio de acordos com credores de todas as naturezas. Empresas, pessoas físicas e o governo. Cara, que até o governo está devendo. Interessante. O perfil dela não chega a alarmar. A maior parte está prevista para pagar no longo prazo. Apesar dos esforços, o montante devido só aumenta. É isso que eu falei. O que eu falei sobre isso aqui? Quando fala sobre o montante, é justamente aquele que está parado. E aquilo que está parado está gerando juros, tá? Não tem nada que realmente não gere juros. Você deixou de pagar uma conta, você vai ter juros. O que ele está falando de montante são os juros que tem que ser pagos e que nunca é pago. A consequência prática disso é uma margem de erro muito abaixo nas escolhas do futebol. Um crônico estado de apreensão com o futuro. Hoje, apertado, o Fluminense faz resultados esportivos melhores do que a sua condição financeira sugere. Amanhã, ninguém sabe. Aliás, justamente assim, essas dívidas elas podem gerar, por exemplo, um transfer ban. E aí a gente tem que fazer tudo com o que a gente tem na base. Isso também pode gerar problemas de pontuação no Campeonato Brasileiro. Então olha só como que realmente isso aqui pode afetar muito negativamente o Fluminense. Panorama. O Fluminense dos últimos 2 anos tem uma vantagem clara em relação ao momento anterior. O faturamento aumentou. De um clube que estava próximo a 250 milhões antes da pandemia, hoje a arrecadação chega a 350 milhões e melhora as perspectivas. Muito bom. O que eu falei para você? Aumento do número de sócios, agora o aumento do sócio-torcedor. Você também tem várias... Você antes não tinha um patrocinador master, agora você tem, ou seja, isso tudo está incluído nessa melhora, tá? Melhora um pouco, mas não muito, porque o passado não foi solucionado. Na verdade da história, o maior problema tricolor aumenta devagar e sempre. Olha só o que eu falei. Que é a sua dívida. Em 2022, a associação terminou um ano com mais de 740 milhões em aberto, acima do que devia em 2021. Aí a gente olha aqui a relação de dívidas e faturamento. Está em 744 milhões e o faturamento é de 347 milhões. Entendeu? Isso aqui, parte disso aqui vai ser pago para todos os jogadores, para todos os profissionais, e parte disso aqui vai ser pela questão de qual o nome? Infraestrutura. Então olha só como que disso aqui sobra, sei lá, 2, 3 milhões no máximo. Isso daí nem deve para... Isso daí serve para pagar os juros disso aqui. Receitas. Os direitos de transmissão e as premiações se beneficiam do desempenho esportivo recente. Com o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, a parte variável de seus pagamentos sobe. A semifinal da Copa do Brasil e a participação de competições internacionais que pagodores contribuem. Por exemplo, antigamente a gente nem tinha essas competições internacionais assim boas. A gente já chegava até a Sul-Americana, mas a Sul-Americana paga muito menos do que a Libertadores. E claramente o que eu falei sempre é a questão. Eu falei no pós-jogo entre Fluminense e Flamengo na Copa do Brasil sobre isso. Não é possível que o Fluminense não tenha estipulado uma situação de que a gente vai chegar nas semis. É por isso que eu tô falando. É isso que eu falei sobre a questão lá do pós-jogo contra o Flamengo. Lá na Copa do Brasil. A área comercial desperta sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo em que o valor gerado por ela foi multiplicado em 10 milhões, de 10 milhões para mais de 30 milhões em 3 anos, ainda é valor muito abaixo do que faturam adversários diretos na primeira divisão. Muito abaixo.
que é justamente isso. Tem diversos lugares que pra mim deveria ter loja do Fluminense e diversos lugares que não deveriam ter loja do Fluminense. Mas tudo bem. Até mesmo uma questão de transmissão e por aí vai. A reabertura plena dos estádios pós-pandemia fez muito bem ao Fluminense. Bilheteria e sócio-torcedor praticamente triplicaram e geraram receitas constantes durante as competições. Olha só que eu falei tanto sobre você ser sócio. Quer ajudar o Fluminense? Seja sócio. Transferência de atletas continua seu ponto forte tricolor. Com quase 100 milhões arrecadados todos os anos, principalmente com a base, o Xerém dá uma vantagem competitiva em relação a vários rivais menos acostumados com essa linha de receita. Mas ainda é uma receita que não deveria acontecer, né? Aí você tem aqui, ó, o direito de transmissão é 151 milhões, o marketing 33, torcida de estádio 59, outros 100, 10 e transferência de atletas não chegou a 100 mil que deveria chegar, ou seja, a gente deveu 6 milhões. O perfil de faturamento de 2022. Dinheiro e performance. Com todas as limitações financeiras que ferem o futebol tricolor, uma das marcas da gestão Mário Bittencourt no Fluminense é a eficiência no gasto. O clube tem só a 7ª maior folha salarial do país, e nem por isso ter deixado de competir pelo topo nas competições nacionais. Esse item inclui salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem, de arena, premiações e deduções de natureza previdenciária. Ou seja, tudo que diz respeito à remuneração do futebol. Interessante falar isso. A análise sobre a folha ainda precisa... A análise da folha ainda precisa considerar... A análise da folha precisa considerar que, apesar de ser relativamente mais baixo do que os adversários, houve aumento nos últimos anos. Entre 2019 e 2022, o clube elevou seu gasto em cerca de 100 milhões. A melhora em campo também foi puxada por dinheiro. Exatamente. As dívidas. Está quase acabando aqui. É neste ponto que a dificuldade para gerir o Fluminense no dia a dia aparece. Ao mesmo tempo que há pressão por contratações de reforços e bom desempenho em campo, que custam dinheiro, e dívidas continuam a consumir boa parte dos recursos que passam pela Caixa. Exatamente. O perfil da dívida não chega a ser péssimo. Com 34% de endividamento no curto prazo, a pagar em menos de um ano, nota-se que o clube se esforçou para alongar ao máximo os vencimentos. Mas a quantia, 253 milhões, é muito alta se comparado ao faturamento tricolor. Que se lembre, o faturamento tricolor é de 347. Ou seja, problemático. Dívidas bancárias aumentaram no último ano, em moeda estrangeira devido a antecipações com vendas de atletas dadas em garantia. Esse tipo de operação funciona assim. O clube tem parcelas a receber por jogadores que vendeu. Então o banco antecipa o dinheiro hoje e vai recebê-lo no futuro. Direito de quem comprou, obviamente cobrando juros no meio do caminho. Olha só como que é. Eu falo muito sobre o juros. Parcelamentos fiscais corresponde à maior parte do endividamento tricolor. Parcelamento. Além de refinanciamentos já antigos, como o Profut, o Fluminense firmou novos acordos recentemente com a Receita Federal e a Via Persa. Novo programa criado pelo governo para impostos não pagos. Ótimo. Essa dívida é registrada majoritariamente no longo prazo, a pagar em prazo superior a um ano, ou seja, se eles têm 253 milhões, isso aqui deve ter 400 a 500 milhões. Dívidas trabalhistas reúnem obrigações correntes. Exemplo, salários em cargo de dezembro, que precisam ser pagos em janeiro, viram o ano contabilizados dentro os passivos. E também o acordo civil e trabalhistas feitos pelo clube com ex-funcionários para quitar direitos de imagem e salários que gestões anteriores não honraram. Muitos deles. Em outros, estão pagamentos previstos a fornecedores, agentes e clubes. Contratações de reforços costumam puxar essa linha para o alto. Como o Fluminense é um clube com maior capacidade de investimento na compra de jogadores, dívidas dessa natureza são mantidas em patamar relativamente baixo. Ótimo! Contingências são ações judiciais movidas contra o clube, nas quais, segundo o entendimento do departamento jurídico, a chance de derrota é provável. A associação tem
conseguido reduzir esse montante ano após ano, graças aos acordos que faz com os credores. Ou seja, olha só como que as CNDs, as CNHs e outras situações ajudam bastante isso. Só para fechar aqui, a questão do perfil de endividamento do Fluminense por tipo em 2022. Dívidas bancárias aumentaram no último ano em moeda estrangeira devido a antecipações com vendas de atletas dados em garantia. Esse tipo de operação funciona assim. Aí você tem lá o clube que o jogador vendeu, antecipa o dinheiro e por aí vai. Tem o parcelamento fiscal, as dívidas trabalhistas, os outros e as contingências. Dito isso, no total da dívida somente desse curto e longo prazo, o Fluminense conseguiu reduzir a dívida em curto prazo, mas em longo prazo aumentou. Cara, às vezes parece ser chato essa situação, mas não é chato. É importante entender sobre como está o atual estado do Fluminense. E vamos aguardar para ver se realmente essa SAF aí entrando, ou qualquer outra coisa, uma milagre entrando, possa fazer com que o Fluminense volte a tornar aquele Fluminense que tanto amamos. Fora disso, não creio que o Fluminense vai ser mais do que um campeonato carioca, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.